O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. É um prazer receber. Arte em qualquer parte. Projetos para humanizar a cidade. Apresentação feita em 3 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira, com o professor Carlos Cassi, professor Joaquim Olegário e Rafael de Sá. Esta ocorre em um lugar aberto, perto de uma grade de metal. Há um pequeno palco onde os palestrantes conversam. Cadeiras foram dispostas na frente do mesmo para os espectadores. De trás do palco, há um grande telão que ocupa quase toda a dimensão do palco. No telão está o nome do evento com seu design de tom branco sujo e a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta que traduz simultaneamente o que está sendo dito. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Rafael de Sá, um homem negro de cabelos escuros e muito lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Possui barba de mesmo tom. Ele traz a camiseta de botões de 3 cores, 2 tons de rosa e um tom de azul, na gola e nas mangas. Usa calça preta. A segunda pessoa sentada é Carlos Cássio, um homem branco de cabelos brancos curtos. Ele traz a camiseta de botões preta e calça preta. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa é Joaquim Olegário, um homem branco de cabelos cacheados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traz a camiseta de botões estampada em preto e branco e calça jeans. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se terceiro Flitabira. Participar por 8 anos desse programa e conhecer um pouquinho mais desse autor da nossa cidade, e foi onde eu desperto aí todo o meu interesse pela cultura, pela literatura e pela poesia, e eu acho que isso, em tese, assim, me resume brevemente aqui em Itabira, nessa passagem durante esses 25 anos. Acho que é isso, Carlos. Ok, daqui a pouco a gente volta a falar desse trabalho seu com um pouco mais de detalhamento. E eu sei, Joaquim, como é que é? Pois então, boa noite, Carlos. Novamente aqui nesse encontro bacana. Rafa, sempre a gente está articulando coisas, batendo muito papo, né, Rafa? Amigos, todo mundo presente aqui, obrigado pela presença. Pois então, meu nome é Joaquim Olegário, já estou aqui há quase 15 anos na cidade de Itabira. Sou professor também, como o Carlos, na área de História e de Informática, e fica naquela perspectiva, né? Arte em qualquer parte. Um professor falando dessa ideia de inserção da ideia da arte em locais plurais, vamos assim dizer. Mas eu acho que o mais importante aqui dentro do meu currículo, como professor, mestre em Educação e Docência, é, juntamente com alguns parceiros, ser fundador de um bloco de carnaval aqui na cidade, que se propõe a ocupar um espaço bastante peculiar. A gente vai desenvolver um pouquinho onde é esse espaço, a importância da ocupação desse espaço, como que é a reconfiguração conceitual mesmo, em uma perspectiva geográfica do espaço, e tem muita coisa bacana para a gente falar aí. Ok, então nós vamos começar a parte que é do nosso debate, do nosso tema, mas antes eu vou tentar situar uma questão para a gente poder direcionar a conversa. A primeira ideia que a gente tem é que, quando se fala em arte em qualquer parte, a gente tem uma ideia que nós estamos discutindo espaço. E é importante entender que o espaço de uma arte ele está ligado, de todas as formas, ao objeto dessa arte e tem que estar ligado também à linguagem dessa arte. Porque tanto a linguagem como o objeto menos um pouco, mas a linguagem, ela acompanha a evolução. É claro que a gente não tem um artista hoje que planeja fazer algo parecido com uma estátua esculpida em mármore de Carrara, né? Ou em cedro, rosa, como Aleijadinho fazia, até por questões de época mesmo, de mundo mesmo. Então, a gente começa localizando, pegando, por exemplo, um livro que foi lançado em 2002, chamado No Interior do Cubo Branco, do Brian O'Doherty, que fala
de uma sacralização da arte em espaços. Era medido, até um tempo atrás, o artista pela capacidade que ele tinha de alcançar o que ele chama de cubo branco. O que seria isso? Verdadeiros templos onde a arte tinha que estar. As grandes galerias, os maravilhosos museus, os grandes teatros, as casas de ópera. Não havia um espaço para... E esse espaço ele não era nada democrático, era quase transformar a arte em um templo. Para você chegar, por exemplo, os artistas impressionistas, que são aqueles primeiros pintores que vão à rua, eles já começam ali uma revolução contra o que era essa ideia de só existir um espaço para a arte. Você só será visto como um grande poeta se uma editora publicar seu livro. E essa editora tem que ser das melhores possíveis. Você só será um músico se você tiver um lugar de uma casa de ópera, uma casa fechada. Você só vai ser um grande pintor se uma galeria te levar. Você vai ser um músico se uma gravadora te gravar. E aí, nessa ideia de quebrar esse cubo branco, de romper com isso, a gente tem essa ideia de que a arte, ela mesma, por si só, abriu caminhos diferentes. E hoje a gente tem, principalmente a partir dos anos 60, 70, vai chegando em artistas de performance, retoma lá da Idade Média a oralidade, da onde entram os slams. E aí, por cima desse assunto, nós vamos começar perguntando para Joaquim a questão do bloco, né? Que esse bloco, se tem uma coisa que é um espaço completamente transgressor, na aparência, transgressor, inovador, é o popular bloco do cemitério, que, na verdade, não tem esse nome, né? O nome mesmo é... É um apelido, na verdade, carinhoso, que algumas pessoas que estão até aqui presentes deram essa sugestão, a gente acolheu com muito carinho, porque tem essa pegada mesmo de chamar a atenção mesmo nessa ideia de transgressão, mas uma transgressão muito no sentido de reconfiguração do que é a natureza institucional, onde dois espaços, né, se concentram nesse lugar onde o bloco do cemitério se desenvolve, que é o próprio cemitério, e a antiga cadeia. E na ideia de transgressão, dessa ideia de uma reconfiguração que é transgressora, no sentido, principalmente, quando você fala da dessacralização dos espaços de difusão da arte, pegar o cemitério e a antiga cadeia dentro da atmosfera contextual itabirana, dentro de um propósito histórico, memorialístico, é um lugar que tem um peso, é um lugar que, de certa forma, povoa no imaginário da cidade um elemento negativo. E você perguntou o nome, né, do bloco, né? O nome mesmo é o Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que é uma inspiração, né, um anônimo de um documentário produzido no final da década de 90, início da década de 90, agora não sei precisar muito bem, de um documentarista chamado Marcelo Mazagão, que fala, inspirado no livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, ele fala dessa ideia do breve século XX e da memória daqueles que já foram. É uma homenagem a essa ideia da memória. E o nosso bloco também tem, nessa perspectiva de trazer referenciais artísticos que estão inseridos num contexto mais amplo, né, um conceito mais amplo do que é cultura, de tentar, pedagogicamente, dentro de uma festividade, primeiro, reconfigurar essa atmosfera geográfica do local em Itabira, de novo, circuito, cemitério e cadeia, e transformar no espaço de alegria, no espaço de diversão e de conhecimento sobre traços artísticos, né, da música brasileira. Por exemplo, a gente já fez homenagens aí a Gal Costa, a Bete Carvalho, no caso da Bete Carvalho, um ícone, né, vamos assim dizer, da difusão do samba no Brasil, que é um traço artístico que também gera uma identidade em relação ao que a gente vai chamar de brasilidade. E entre outros fatores que eu acho importante a gente trazer essa referência. E os dizeres, nós que aqui estamos, por vós esperamos, é uma menção também, não só ao documentário, mas ao cemitério de Paraibuna, no interior de São Paulo, que tem essa frase estampada dentro do seu portal, né, de acesso àquele território. Bastante peculiar. Mas você fala que a ideia do bloco é retomar os artistas que já estão esperando por nós, então, né? Porque exatamente. Eles já estão lá junto com os que estão. E nessa memorialística, qual que é o tempo dela? Tem um limite? Você citou a Gal Costa e a Bete Carvalho. Mas nós vamos lá, por exemplo, no Ataúfo Alves, no Pixinguinha, ou a memória não vai ser tão longa assim? Nessa questão, a gente vai sempre tentar fazer essas referências nos nossos ensaios. Existe uma pluralidade rítmica que o nosso mestre de bateria desenvolve, o Adolfo.
que é importante nesse sentido, o Ijexá mesmo, ele traz muito Caíme também nas referências em relação a essa questão de um distanciamento cronológico em relação a essa identidade musical brasileira. Mas é um bloco que tem essa peculiaridade também, ele é cheio de peculiaridades, porque a cada ano aumenta as nossas potencialidades, porque é uma questão da natureza mesmo. Aumenta, né, o número de gente a ser homenageada. Exatamente, entendeu? E que a gente vai só aumentando nossa gama de possibilidades de fazer homenagens em relação a essa rica cultura musical brasileira que a gente está chamando a atenção. E, de certa forma, eu acho que essa ideia de arte em toda parte, quando a gente começou a fazer o projeto, quando a gente começou a desenvolver o projeto, a própria ideia do ser diferente, do espaço, muita gente brinca, não vai incomodar ninguém, é um ótimo lugar para fazer carnaval. Não, incomoda algumas pessoas sim, mas não necessariamente no sentido de um desrespeito institucional, que é a essência do cemitério. Porque, pelo menos uma vez no ano, dentro das festividades de Momo, a gente tem que trazer, pelo menos, um pouco de felicidade para um espaço tão negativado, como eu falei no início da nossa conversa. Mas essa é a ideia, de selecionar, e a gente tem uma potencialidade muito grande, Carlos, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está querendo desenvolver uma festa funk, por exemplo. Está cheio de artistas do funk aí que já faleceram. E hoje o funk, quando a gente fala de uma questão artística musical brasileira, no sentido de gerações ou não, mas que na casa dos seus 20, 30 anos, consome muito funk. É importante a gente também trazer isso à tona e trazer essa reflexão também de outros gêneros musicais. Porque o carnaval não é o samba. Não é privilégio do carnaval ser o samba. Você pode adequar a outros ritmos e outros artistas a serem... Exatamente. Na verdade, criou-se, né, por uma tradição dessa identidade de vinculação, de uma estreiteza entre gênero, samba, e a festividade carnaval. Talvez, até numa perspectiva historiográfica, essa relação está muito mais vinculada a uma institucionalização do Estado brasileiro a partir da década de 30, com Getúlio Vargas, de fomento ao carnaval, mas buscando o samba também nesse engendrar de coisas, como o ritmo único do Brasil, naquele momento. E o que era difundido pela Rádio Nacional, que praticamente era o que cobria todo o território nacional. Então, criou-se essa vinculação, mas o carnaval, sobretudo de uns anos para cá, ele vem buscando outras referências. Inclusive, a gente tem até um bloco aqui na cidade também, que é o Dinossauro Rock, um abraço para o Mengueles, que trabalha a questão do rock como um potencial de festividade, dentro de uma tradição que não é vinculada ao rock, mas sim ao samba, como você disse. E, pegando uma carona nessa ideia, a gente passa a perguntar para o Rafael, porque outro problema interessantíssimo, e eu, como professor de literatura, gosto muito desse assunto, por exemplo, é a ideia de que literatura, e principalmente o poema, que não é exatamente sinônimo de poesia, como muita gente pensa, o poema ele nasceu para ficar em livros. Mas esquecem que, no nascedor da literatura mesmo, é a literatura oral. Não é a literatura de oralidade, é a literatura oral. Ela nasce lá na Idade Média, principalmente porque, quando a Igreja Católica toma o espaço, as artes têm que estar na igreja, por isso as grandes artes sacras, os grandes artistas têm que se sucumbirem, mas os poetas não, porque eles podem ir para os terreiros, como é o caso já chegando aqui no século XVII, o Gregório de Matos, como é o caso dos bobos da corte, que a gente cansa de ver em filme, aqueles palhacinhos, né, os parvos, e eles fazendo uma literatura que era dramatizada, algumas vezes com graça, para fazer os outros rirem, e declamando mesmo a literatura narrada, de onde nascem as novelas de cavalaria. E aí eu vejo isso agora retomado na rua com os slams, por exemplo, que eu sei é produtor de um, e que me parece que tem sido uma coisa em Itabira muito bem valorizada, e você podia esclarecer essa trajetória sua para a gente. Então, Carlos, como que eu enxergo essa coisa de arte em qualquer parte, né? A ideia é mesmo quebrar esse cubo branco. Quando a gente conversou, né, lá atrás e você trouxe essa reflexão, eu sempre, em todos os trabalhos, mesmo que não executando, não sendo o artista à frente, eu trago comigo essa ideia de que todo mundo precisa ter acesso à arte. E
E isso eu falo com muita segurança, porque, como eu falei com vocês no início da conversa, eu venho de uma comunidade marginalizada de Itabira, uma comunidade periférica, de pouquíssimo acesso até hoje. Então, todo o acesso que eu tive à arte, que me constrói enquanto Rafael de Sá, que eu chego hoje, eu entendo que eu fui só a beiradinha, que os meus amigos não tiveram esse acesso. Eu não consigo ter um diálogo com os meus, da minha comunidade. Então, tendo essa visão, tendo esse olhar, a gente começa a pensar, né, o que ofertar e como ofertar. Não cabe um exemplo ao Festival Literário FLI Itabira levar para essa comunidade, para a comunidade da Pedreira, muitas das vezes, eu não estou falando sempre, mas algo que a comunidade não vai aderir, que a comunidade não vai se sentir pertencente, que ela não vai conseguir se identificar com a arte. Então, eu percebi, a gente conseguiu traçar algumas ferramentas que são fáceis da gente introduzir a arte naquele lugar. Então, um exemplo, o Joaquim estava falando do funk e o quanto a gente tem cada vez mais pessoas aderindo ao funk, ao rap, ao movimento hip-hop. Então, se é essa a linguagem dessa galera, eu vou chegar primeiro com isso para essa galera. E aí, em Itabira, tem um grupo, estava até aqui hoje, numa mesa mais cedo, um representante do Festim, que é uma produtora cultural aqui de Itabira, que está muito enraizada nessa vertente do hip-hop. O hip-hop comemora esse ano 50 anos, né? E, na sua história, na sua essência, ele nasce para salvar vidas. As pessoas estavam morrendo nos Estados Unidos, né? E o hip-hop ele entra para salvar vidas. E aí a gente começou a pensar como que a gente consegue fazer com que um menor da comunidade se interesse pela literatura. Eu preciso chegar com o Drummond direto para ele, ou se ele me fala lá do Emicida e consegue me trazer uma reflexão sobre uma letra do Emicida, ele também não está conseguindo exercitar essa leitura, exercitar um pouco da literatura e tirando ele, às vezes, de algumas coisas que podem acontecer, né? Eu acho que esse não é o assunto da mesa, mas que a gente consegue, com a arte, modificar os espaços. E a arte ela precisa chegar em todas as pontas aonde a gente não chega. E aí, enquanto articulador cultural, esse é o meu objetivo. E dentro do Festim, né, que eu dou um apoio, um suporte para toda a turma, semanalmente é feita a Batalha de MCs. Basicamente, a batalha ela acontece aqui em Itabira toda sexta-feira, na Praça Acrísio, ou Praça da Enza, né? Agora Pracinha do Bolinho. E a batalha ela funciona da seguinte forma: o participante ele duela com mais um participante e ele é campeão naquele dia. Ela se encerra naquele dia, né? Então a batalha ela termina e ela reúne um público muito bom. E a ideia de fazer ela na Praça Acrísio ou Praça da Enza é justamente para que a gente consiga que todos os outros bairros peguem pelo menos só um ônibus para chegar até o evento. Então, para a gente tentar fazer essa ideia de ver o território, né, é arte em qualquer parte, mas em qualquer parte a gente chega? Não chega. Então, a gente precisa se atentar nisso do espaço e, dentro do Festim também, explorando todas essas potencialidades que o hip-hop tem, enquanto arte, aqui em Itabira, já no seu primeiro ano, o Slam da Fênix acontece. Agora a gente já está com um poeta que vai representar no Slam MG, e, se passar aí as seletivas, representa no Slam BR. E o Slam ele é uma ação, né, de poesia. Então, são poetas autorais, e é muito bonito ver gente jovem lá chegando, levando sua poesia. Cada
cada slam, né, esse poeta apresenta sua poesia autoral, ele não pode usar de som mecânico, então, diferente da batalha. A batalha é um improviso em cima de um beat, de um som mecânico, de um remix. Já o slam é corpo e voz. O slam, então, seria exatamente a literatura no nascedouro dela. Antes de se publicar um livro, ela é feita de corpo e alma, literalmente corpo, alma, e a palavra ganhando a dimensão que ela tem que ganhar pela própria interpretação do poeta. É isso? Exato. O que é avaliado é a escrita do poeta e a forma que ele consegue verbalizar, né, transmitir isso para a plateia. Então, eu particularmente eu fico muito feliz assim quando eu vejo isso acontecendo, porque são potenciais livros, são potenciais autores, potenciais poetas, artistas, e o slam ele consegue ser ele consegue circular. A gente não precisa necessariamente estar em um único lugar, porque o poeta que vence na ação, obrigatoriamente, só para vocês entenderem, no slam, obrigatoriamente são 5 edições. Então, na primeira edição, classifica, segunda classifica, terceira classifica, quarta também, e na quinta, esses 4 poetas se reúnem e competem pela vaga ao Slam MG e, posteriormente, ao Slam BR. Não tem uma premiação, como na batalha, de a cada vitória ter essa premiação, e o poeta tem que levar essas poesias autorais, inéditas, não usar de nenhum adereço, figurino, é corpo e voz mesmo, como a gente falou, e a gente consegue circular com ele. No ano passado, aqui no FLI Itabira, o Slam MG esteve aqui, esse ano também tem, já fica o convite, domingo tem Slam MG aqui no FLI Itabira. E foram 3 edições realizadas, uma edição no bairro Pedreira, uma edição na Praça Crise e uma edição dentro do evento. Então, a gente conseguiu pegar todos esses públicos e é o que a gente vem trabalhando em parceria com o Festim e nos demais projetos. E você fala que o nosso tema é a arte em qualquer parte, mas a arte não chega em qualquer parte. Tem lugares que realmente a arte não vai chegar. Mas o slam ele tem essa característica de poder abrir o espaço que ele achar que o compete. Ele não depende, por exemplo, de editora, ele não depende de nada, ele depende só de ter um espaço e onde ele se cabe. Aqui em Itabira, vocês têm realizado a Praça da Enza, na Pedreira, e tem mais algum ponto que você pretende chegar, ou no futuro mais próximo? Hoje com a mobilização da própria produtora, né, do Festim, hoje em Itabira tem 6 batalhas acontecendo semanalmente. Então, já deu para plantar uma sementinha ali. Então, já está quase uma árvore. Já está quase uma árvore. E ela está alcançando bairros que a gente não fazia ideia que alcançaria. Então, tem uma batalha semanal na Mauro Ribeiro, ali, estação ferroviária, tem uma batalha semanal na Praça do Areão, tem da Fênix, o Slam A Rosa do Povo, que teve aqui hoje mais cedo, com a Amanda Yurli, também ex-integrante do programa Drummondzinhos. Então, eu acho que a gente está conseguindo levar nesses lugares, pelo menos um pouquinho, de onde a gente consegue. É lógico que a gente está falando que ainda é muito limitado, muito pequeno, é necessário um apoio gigante do poder público, das iniciativas privadas, das empresas de Itabira, para olharem com mais carinho e atenção para a cultura, principalmente para essa cultura marginalizada, né? Recente, agora, eu vi muito isso no Mapa Festival, que foi realizado aqui em Itabira, da dificuldade que era para um morador aceitar um artista fazer um grafite na sua parede, porque ele não entendia que o grafite era arte. Então, é louco, assim, mas aí é necessário a gente se atentar a isso, o poder público, as iniciativas privadas, para dar um incentivo. Fazendo até um exercício de futurologia, e o Joaquim até, como professor de História, é provável que, quando tudo isso aqui deixar de existir, os grafites terão o valor que a arte rupestre, né? Vai ser o que o público vai achar, pintado pelas paredes, o que a gente pensava, o que a gente sentia. E aí já vamos estar todo mundo lá junto com o seu bloco, nós já teríamos morrido nessa época.
né? Mas Pois é. uma coisa que eu sei que vocês dois têm em comum é vocês têm uma atividade que vocês dois dividem, ou já participaram junto. Sim, a gente foi pelo Vira, né? Mas antes de entrar nessa questão, eu achei engraçado sua fala, pelo fato de que, Eu sempre sou bobo. como professor de história, né, não como historiador, que o historiador produz ciência historiográfica, eu não produzo ciência, eu faço interlocuções entre a produção científica e a educação, na questão metodológica dentro do universo mais da pedagogia, né? Mas, como professor de história, tudo que está vinculado à atividade humana é do nosso interesse. Então, nesse sentido, seja a pintura rupestre, ou o grafite do Milo, ou da Magma Grela, tem essa consistência no sentido da valorização mesmo, no sentido de ocupação desse espaço que o Rafael falou. E eu gosto muito de utilizar o termo experimentar. Experimentar o carnaval, experimentar um dia acompanhar o Islã, experimentar estar andando pelas ruas de Itabira e dar de frente com uma empena gigantesca desses artistas maravilhosos que vieram pelo mapa, citado pelo Rafael. Então, nessa ideia da experiência, no final das contas, no sentido da ocupação da arte em qualquer parte, a gente está passando por um cenário que, óbvio, também precisando da iniciativa privada, do poder público, é um projeto que ele deve se desenvolver muito mais em Itabira, mas a gente ainda assim, dentro dessa perspectiva, a gente está num caminho muito plausível, mas que é bastante interessante. E quando a gente tiver todo mundo morto, vai ter outras pessoas que vão estar interessadas no bloco, no sentido respeitoso em relação ao espaço, tá, gente? Não há nenhum tipo de busca depreciativa em relação à memória daqueles que estão sepultados naquela geografia, daquele espaço, mas muito pelo contrário, porque existe toda uma pegada filosófica também daquilo que a gente chegou a conversar, né, Carlos? É um paradoxo de buscar, através da morte, um sentido para a vida. Através da morte, a nossa própria essência da vida. Porque se é um fim a si mesmo, e a vida é bonita, e a morte pertence à vida nesse ciclo, então é uma forma de exaltar também esse capítulo de uma maneira respeitosa e potencializando um arcabouço da história que é a memória. Eu sou de um tempo aqui em Itabira que o carnaval daqui acontecia no período do carnaval mesmo, e era polo mesmo, vinha muita gente passar o carnaval aqui. O Itabira tem sobrevivido agora de um pré-carnaval, porque nos dias de carnaval a cidade tem uma coisa ou outra por ali afora. E, dentro da proposta do Bloco do Cemitério, existe uma ideia de trabalhar um espírito carnavalesco, mas de um carnaval mesmo como tradição para a juventude, tipo oficinas de bateria, de percussão. Como é que funciona isso? No sentido carnavalesco dos blocos, seja daqui, Diamantina, Ouro Preto, BH, existe uma conceituação do que a gente chama de bateria aberta, que é a ideia de você buscar exatamente aquela pessoa que sempre teve o interesse de estar integrada a um bloco de carnaval, mas tem essa resistência em relação a não saber tocar, por exemplo, um instrumento de percussão. E é nesse sentido que a gente tenta desenvolver essas oficinas todas as quartas-feiras na Praça do Pará, voltada à própria ideia do pré-carnaval mesmo. Belo Horizonte hoje sugou o carnaval, né? Aqui na nossa região, sugou, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, é importante o não abandono de um investimento no carnaval de Itabira, porque justamente se, dentro de um contexto do FLI, algumas comunidades periféricas da cidade, talvez nem seja pelo interesse, mas pela questão da distância, não consomem esse tipo de festival, o carnaval acontece o mesmo. Talvez eu não consiga ir a Belo Horizonte, exercer essa experiência do que é uma atividade carnavalesca, mas pode ter na minha cidade. No sentido também o quê? Da descentralização mesmo desse processo, que eu acho importante. Enfim, acho que é bem bacana trazer essa reflexão de uma identidade artística nacional, no sentido musical que eu estou falando agora, potencializada pelo carnaval. Ô, Joca, posso só fazer uma Claro. colocação aqui rapidinho? Que você falando, eu lembrei, esse foi o primeiro ano assim que a gente teve esse investimento maior por parte do poder público dentro do pré-carnaval e carnaval de Itabira, né, um apoio declarado, oficial, e que foi muito importante, e deu para observar isso. A quantidade de pessoas que ainda ficam na cidade no período do carnaval, no pré-carnaval, né, que foi sucesso total, todos os blocos, e durante o carnaval, a quantidade de pessoas que ainda ficam na cidade de Itabira, às vezes por não conseguir ir, ou não se sentir também à vontade. Pertencente a outro lugar. E
ter dentro da cidade atividades como essa, eu vi que eu acompanhei, né, o carnaval aqui de Itabira, e ele foi descentralizado também nessa ideia da arte em qualquer parte, né? Então a gente teve carnaval no Candidópolis, Boa Esperança, Chapada, Praia, Campestre, Pará, enfim. E isso é muito legal de ver acontecendo em Itabira. Se fôssemos comparar com os cubos brancos, como eu falei no início, a Pracinha do Pará e o Campestre eram os cubos brancos. O carnaval nascia de Itabira de rua, era ali, depois ia para perto da Enza. Mas, como eu disse, tudo se transforma, e algumas coisas nessa transformação elas retomam. Eu volto a lembrar da ideia do Islã como os primórdios da literatura. E uma das primeiras características do poema, uma das primeiras, não é que seja importante, poema não tem que ter, mas uma das coisas que no Islã e nas batalhas valorizam é a capacidade da rima, que é uma forma das mais antigas de se fazer, de valorizar a poesia, né, e o poema. E aí eu te pergunto, mesma coisa que eu perguntei para o Joaquim, como que dentro dos seus trabalhos como produtor dos eventos de Islã tem essa ideia da renovação e de como passar para garotos mais jovens esse conhecimento de literatura, de aprimorar o que eles estão fazendo, para não que seja só algo orgânico, eu vou lá, eu sinto e eu falo os versos, mas eu entender como é que se constrói um verso, como é que se pode moldar o verso, como que esse verso pode ganhar... Porque, ao declamar um poema, você precisa de criar, no mínimo, imagens na cabeça da pessoa que está te ouvindo, imagens auditivas, imagens olfativas, e imagens visuais com sua própria declamação. Vocês têm um trabalho disso também, né? De incentivar os meninos na leitura, no aprimoramento disso? Como é que funciona? Tem regras, né? Então, dentro vamos primeiro pela batalha. Dentro da batalha, por ela ser uma coisa mais improvisada, que a pessoa ela tem que improvisar ali na hora o texto, né? A gente tem algumas regrinhas dentro da batalha que eu não posso ser preconceituoso, homofóbico, cometer qualquer coisa que deixe qualquer uma das pessoas que está participando desconfortável, o poeta é desclassificado. Ele não continua, e isso já é uma forma da gente incentivar a pessoa para que ela tenha um pouco mais de conhecimento. E o que é levado também em critério lá dentro da batalha, né, o critério de avaliação dos jurados, é o conteúdo. Não tem como eu fazer uma rima vazia, só pela coincidência sonora. Isso, só para ter a rima. Uma rima vazia, ela é uma rima vazia. Então, aquele MC, aquele poeta, ele tem que ler. Ele tem que chegar em casa e devorar alguns livros, mesmo que online, né, que a maioria deles utilizam mais os e-books e tal, mas tem que devorar o livro durante a semana para, na sexta-feira, ele ter conteúdo para conseguir passar na rima dele. Porque a rima vazia ele não vai ser classificado, então ele não leva a premiação lá de, seja R$200 no Pix, R$300 no Pix, mas ele não consegue levar, porque os jurados não vão levar ele para frente, a plateia não vai levar ele para frente. Então, o incentivo ele vem muito aí, vocês precisam ler e ter conhecimento, porque rima vazia não passa. E no Islã, aí o poeta já não improvisa, ele já leva a sua poesia, que geralmente ele já escreveu há um tempo atrás, mas nunca leu. Sabe, a gente recebe muito lá no Islã, gente que fala, poxa, eu escrevi essa poesia há uns 3 anos e nunca li para ninguém, estava lá guardada. E aí ele consegue trazer isso para a rua e mostrar na rua a arte dele. E quando você me pergunta desse incentivo para as pessoas do Islã, atualmente a gente tem feito algumas coisas, assim, alguns encontros esporádicos fora o Islã com esses poetas, colocando eles dentro de eventos, enfim, tudo que a gente consegue fazer para proporcionar para eles essa visibilidade do
do poeta a gente tem feito, né? Então, no Mapa Festival, por exemplo, a gente estava lá com os poetas e MCs, no Fli Itabira. Hoje, inclusive, deixa eu fazer outro convite para vocês. Hoje, às 21h30, tem Batalha da Fênix, no Coreto Maria Julieta, bem aqui embaixo, dentro da programação do Fli Itabira. Então, a nossa forma de incentivar eles, principalmente os poetas do Islã, que continuem escrevendo e eu acho que futuramente a gente vai conseguir dar um apoio assim mais efetivo, mas o apoio de continuar e incentivar a gente sempre faz. Eu tive, semana passada, eu acho, numa oficina de Islã com o Santos Dumont. Eu achei a técnica dele para lidar com os meninos muito curiosa. Não faz parte dos seus projetos oficinas, não? Olha, a gente tem ido para dentro da escola. A escola... Hoje, se você pega a maioria das escolas estaduais de Itabira, na hora do intervalo, os meninos estão fazendo batalha. É muito louco a gente ver isso, porque eles ficam lá rimando e fazendo batalha. Então, a nossa ideia é ir para dentro da escola e através de oficinas, né, desenvolver essa ideia do... Hoje a Amanda me falou uma coisa que acontece no Brasil, e eu não tinha conhecimento, mas não chegou ainda aqui em Itabira, e nós precisamos fazer chegar, que é o Islã interescolar. É uma competição só dentro das escolas. E algumas cidades já estão se organizando e fazendo essa competição de poesia dentro da escola por meio dos islãs, que é uma linguagem acessível para os adolescentes que estão na escola. Então, a nossa vontade é de estar nesse lugar aí para poder fazer um pouquinho mais. É algo parecido com o FET, que já teve em Itabira, o Festival de Teatro. Que a gente conversou. Que hoje não tem mais e faz uma falta, porque, além de você formar o artista, ou mesmo que a pessoa não vá ser artista, não vá viver daquilo, né? Como diria Ferreira Goulart, a arte existe porque uma vida só não basta. A gente, desde criança, que nosso brinquedo é faz de conta. Então, a arte é a perpetuação do faz de conta. Vamos brincar aqui que nós somos personagens de uma história de teatro, um vai matar o outro e, no outro dia, está todo mundo junto tomando um sorvete, né, que não pode falar que é uma cachaça, todo mundo tomando um sorvetinho na esquina e tudo tranquilo. Agora, essa formação, porque há um problema interessante. O Brasil muitas pessoas acham que a única forma de educação institucional é a escola, e não é. A escola pode passar um conhecimento ali, por exemplo, matemática, física, química, mas tem uma outra coisa, que é a aplicabilidade disso num grafite, as formas das tintas, a escolha das coisas, o espaçamento, né, nos blocos de carnaval. Agora, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre uma coisa que eu sei que já foi comum para vocês, que é a viravoltear. Pois então, foi a nossa interseção, na verdade, né, Rafa? Quando a gente se conheceu mesmo, só gente fantástica está presente nesse projeto fantástico também, e que trabalha também com um projeto muito interessante dentro da Associação Vira Voltear, que busca um fomento mesmo às atividades do contexto das artes cênicas em Itabira, que é bem interessante, porque existem, até onde eu tenho notícias de outras palestras aqui mesmo de Itabira, conhecendo Itabira, que é em torno do Museu de Caminhos e Territórios dos Mondianos, que é bem interessante. E que o trabalho desenvolvido por esse pessoal, dentro desse contexto, que vai dialogar tanto com as artes cênicas, mas também da busca de um referencial, de uma tradição, de traços de tradições itabiranas na perspectiva drumondiana, é uma coisa bastante interessante, que é o Entrevias Poéticas, que esse pessoal desenvolve, que foi também onde a gente se conheceu justamente nesse espetáculo, e que, de novo, voltando à ideia da experimentação. Você experimenta aquela atmosfera dentro daquele território, dentro daquela realidade arquitetônica que, claro, descaracterizada pelo passar do tempo, do que seria a atmosfera drummondiana, mas ainda que nos remete muito a alguns traços do que potencialmente Drummond viu, influenciou Drummond no desenvolvimento da sua poética. E é muito interessante isso mesmo dentro desse trabalho, porque, de novo, contempla a ideia da arte em qualquer parte. E aí, se a gente for falar não só do Vira Voltear, a gente vai falar de vários projetos aqui que vão privilegiar e fomentar perspectivas artísticas,
também, de novo, da música, e não só da música brasileira, da música internacional, como o pessoal da Casa de Já, enfim, é muita coisa que a gente tem aqui na cidade. E o que é muito legal, assim, dentro do trabalho que o Vira Voltear desenvolve, em especial esse trabalho Entrevias Poéticas, né? É que ele está no local, é o território, são as pessoas, é na rua. É muito, muito legal como eles conseguem trazer toda essa narrativa do Drummond dentro desse contexto rua, do contexto território, e ainda assim fazer com que não só o visitante ou o contratante ou quem seja que está realizando, né, produzindo aquele passeio, mas para as pessoas, os transeuntes. Então, o Itabirana é impactado diretamente com esse trabalho também, além do visitante. Isso é muito legal. E o Museu de Território Caminhos Drummondianos, que eu acho que vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, ele é formado por 44 placas, poemas, do Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu para aquele lugar, para uma história que aconteceu ali, ou para um momento. Então, ele consegue descrever esse cotidiano de Itabira, né, através dessas placas, poemas, que o Vira Voltear faz um trabalho em cima de mais ou menos 10 placas, dessas 44, assim como a Conceição, que estava aqui agora na mesa anterior com a Companhia Itabirana, também desenvolve esse trabalho artístico em cima dos caminhos drummondianos, reforçando essa ideia de arte em qualquer parte, e o subtítulo da nossa mesa, né, a Sandra mandou lá, era Projetos para Humanizar a Cidade, né, e que torna a cidade um pouco mais humanizada. Cidade humanizada é cidade ocupada, para começar. Ocupar o quê? O espaço público dessa cidade. É justamente até mesmo em alguns artigos científicos da sociologia ou da ciência política que vão trabalhar perspectivas de segurança pública, falam justamente como projetos culturais que fomentam a arte, eles contribuem muito para a redução. E a ideia de você reconfigurar esse espaço também, entendeu? No sentido da ocupação humana mesmo em relação. Praça, rua, porta de cemitério. Tem que ocupar, o negócio é que tem que porta de ocupar. cadeia antiga, tem que ocupar. Tem que ocupar. Exatamente. A gente discutiu aqui, na verdade, e nos reduzimos a algumas modalidades, né? No caso da literatura de oralidade, de oral com os slams, a questão da música e da carnavalização, mas existe espaço em Itabira já feito para as outras artes entrarem. Por exemplo, dentro do slam, por exemplo, eu vejo um espaço muito legal para, inclusive foi até o meu projeto que eu estava escrevendo, de oralidade e performance, porque não é alguma coisa do slam, é uma performance, o cara vai falando e ele vai gesticulando, e ele vai vendendo aquilo. O carnaval inteiro, né, não adianta, você bota uma fantasia de carnaval, você não só veste a roupa, você acaba brincando de ser o que você está fantasiado dela, né? E fica um espaço, por exemplo, no grafite, o espaço da pintura, mas ainda existem muitas outras artes em Itabira, por exemplo, as esculturas que a gente vê hoje, algumas, não só a escultura de estátua, né, a escultura de bustos de pessoas ilustres, eu falo a escultura mesmo, de mensagem, ela tem esse espaço, é preciso que essas coisas também aconteçam, para que aí sim a arte ela alcance qualquer parte e que ela seja democrática, porque não adianta você ter um artista, você começou dizendo, não adianta você levar para os meninos de uma comunidade que não um Drummond, um Décio Pignatari, um Cruz de Souza, eles não vão aceitar isso, eles vão precisar de um modelo que seja mais perceptível deles, mais perto deles, né, para depois eles irem caminhando. Mas eles jamais caminharão se essa arte não for até eles, porque eles não entrarão nos outros espaços. Eles não irão numa galeria, eles não irão num evento de um teatro, mesmo que tem que pagar para entrar e tudo mais, mas assistiriam e gostariam de ser não só os protagonistas, como a plateia de uma arte. Por isso, esse tema nosso ele é muito importante. Ele precisa de ter sequência na cabeça de todo mundo que faz e que consome arte. Eu estou falando consumir aqui, não é só de comprar, não, é no sentido de vivenciar mesmo, de ver. Né? E eu acho que nosso tempo também se esgotou. Né? Eu acho que agora é um momento de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, é isso? Acho que ainda tem tempo. Não, ele já me mostrou.
leva o microfone lá? Como é que Eu funciona? não sei como é que funciona. Boa Eu acho que tem um microfone aí na plateia, né? Tem. Tem alguém querendo fazer uma pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Juliana. Quero primeiro agradecer, eu achei maravilhosa assim, a conversa. E quando eu vi Obrigado. o nome da mesa, Arte em Qualquer Parte, eu também fiquei pensando nesse conceito do que é arte, né? Porque às vezes, a gente traz esse lugar de que a arte é alguma coisa inacessível. E não, na escola lá da comunidade, ele também está consumindo arte. Talvez o jeito seja um incentivo, né, das pessoas que estão ali naquele lugar conseguirem falar para aquela comunidade o que que aquilo que ele está consumindo é arte. Então, achei muito interessante quando você falou, por exemplo, da questão do MAPA, que é um festival que eu achei muito, muito bacana. Assim, eu não sou da cidade, né? Estou aqui de visitante, mas eu acompanhei pelas redes sociais, etc. E eu fiquei me perguntando isso, assim, como que a pessoa que é o dono do muro aceitou receber aquele grafite na parede da casa dele. E isso parte de uma construção, né? Então, quando se tem festivais, quando se promovem esses eventos e chegam nesses lugares que não são acessíveis, o quanto isso também já parte dessa educação para levar esse conhecimento, essa cultura, essa construção. Então, a provocação que eu queria trazer aqui para vocês e ouvir de vocês essa arte que está inserida nesses lugares e que talvez as pessoas não entendam que aquilo é arte. Então, ela está presente, mas não está definido para eles, talvez, como arte que a gente julga, porque a arte parte de um lugar meio elitizado, né, e tudo mais. Então, saber como falar, tipo, eu fiquei lembrando também de escola, assim, né, tipo, a gente aprender literatura e ser obrigado a ler esses autores como é que falam, mais imortalizados, etc. E aí eu tive uma professora de literatura que falou assim, na época estava bombando Crepúsculo. Gente, então vocês vão ler Crepúsculo e eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. E isso desperta a nossa curiosidade de continuar lendo e depois ler outras coisas. Então, acho que parte muito dessa sensibilidade, né, desse olhar sensível de mostrar que a arte também é aquele outro conteúdo que você está consumindo e não só aquilo que a elite diz que é arte e tudo mais. Eu queria ouvir vocês falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Nós que A gente agradecemos. agradece. Obrigado. Pois Fica então. para você. Eu vou falar um pouquinho de história, então, né? Eu acho que houve uma construção mesmo desse ideário de arte, elitista no primeiro momento, sim, mas sempre teve vinculado a questão, sobretudo nos últimos séculos, com a constituição da contemporaneidade e, sobretudo, com o surgimento da indústria cultural, a ideia da arte como mercadoria. Essa ideia da arte como mercadoria e criando uma tradição do que é arte, criou essa barreira, criou esse vácuo mesmo entre o que é uma arte popular, o que é uma arte, na verdade, decolonial. Porque a nossa arte, dentro de uma perspectiva ocidental, sempre foi colonialista, dentro dessa perspectiva de mercadoria e de exaltação de um modelo eurocêntrico. Ponto. Até porque, quando a gente pega a nossa tradição carnavalesca, quando a gente falou no início do samba, o samba era marginalizado. O funk é marginalizado dentro desse nosso contexto. Quando a gente pega o MAPA Festival e traz essa perspectiva decolonial, por exemplo, na empena da Mag Magrela, por exemplo. Eu acho bastante interessante isso e a gente está vivendo essa quebra de um paradoxo mesmo, nesse sentido de ter essa inserção de tais pressupostos que vão enxergar a arte não apenas como algo mercantilizado e, consequentemente, numa sociedade capitalista elitista, mas para outras realidades, como a gente está bem discutindo aqui, o Islã, enfim, outras linguagens. E é muito difícil para quem não teve acesso à arte, à cultura, entender a arte e a cultura, sabe? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas... Eu fiz um trabalho lá na Pedreira, junto com o Thiago Skip, que é um rapper também itabirano, e aí a gente desenvolveu um trabalho em 2 localidades. Eu fui para Pedreira, ele foi para
me esqueci o nome do bairro agora, Barreiro. E aí, dentro da pedreira, a minha ideia era fazer 2 meses de capacitações, oficinas, enfim, gerar essa oportunidade de acesso para a criança e o adolescente. E aí a gente teve uma demanda também, uma volta da comunidade, que é, e os adultos? A gente não vai ter nada, não? Aí me falaram isso, eu falei, uai, tem que fazer alguma coisa, então, para os adultos aqui. E, no final, a conclusão disso era uma grande feira de mostra desses produtos, dessa arte, enfim. E eu fiquei espantado com o quanto a gente tem de riqueza cultural, artística dentro da comunidade. Foram 25 produtores, comerciantes, artistas, um palco com uma programação de 6 ou 7 artistas locais, músicos, e assim, que eu acho que não se entendiam enquanto artistas, não entendiam que o violão, que ele sabe tocar muito e que ele dá aula só para o vizinho ali, é dele, é ele enquanto artista aparecendo, sabe? Então, acho que quanto mais a gente ofertar esse acesso, dar liberdade para as pessoas conhecerem e vivenciarem arte, aí a gente vai chegar nesse lugar ideal aí que a gente espera. Essa questão mesmo de você colocar o que é arte ou deixa de ser arte, ela é difícil, porque ela não é um conceito exato, não é um conceito científico. Institucionalizou por muito tempo o que é arte. E aí, como você colocou, fica retida a uma elite. Mas, assim, eu vejo, e eu não estou falando isso aqui porque nós estamos num evento que tem a participação da prefeitura, mas eu tenho visto essa modificação no atual governo de Itabira, que é uma arte, trazer para aqui coisas que até então eram de marginalização. Por exemplo, eu já vi colegas, professores, definir que movimento funk, o próprio nascer do samba no morro, não é arte, é grito de excluído. Quando o excluído grita, é sinal de que tem que parar para ouvir, porque não era para ter excluído. A primeira coisa, não era para ter ninguém excluído. Então, é essa ideia mesmo, daquilo que vai chegando, daquilo que vai tomando forma. E Itabira está num caminho muito rico dessa ideia de arte em qualquer parte. Alô? Gente, boa noite. Eu queria falar só uma coisinha simples aqui, o seguinte, o tema muito interessante, o tema seu, complexo, né? Porque está falando da cidade, da arte e da cultura. A gente conhece aquela frase alemã que diz assim, lá da época medieval, que diz que o ar da cidade liberta. Então, eu acho que a cidade de Itabira está sendo reconstruída culturalmente. E a cidade, à medida que ela vai sendo reconstruída, ela dá mais prazer para viver. Né? A gente está vendo Itabira, que vamos colocar um lado do prazer e da cidade está integrada dentro da pessoa. O caso nosso, a gente sabe, em todas as cidades tem diferença. Você falou do rap, o rap está na periferia, mas a periferia vai chegando para dentro da cidade e a cidade vai indo para a periferia, à medida que vai reconstruindo a cidade. Eu acho um assunto muito interessante que vocês estão conversando aí, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo a reconstrução de Itabira, seja com busto, seja com estátua, seja com desenho, com arte, com cultura. Né? Eu acho que nós demos um salto muito grande nesse aspecto, como você estava falando também, da questão do prefeito. Houve uma mudança mesmo, mas não estou aqui para falar de prefeito, eu estou falando aqui para falar da cidade. Mas que houve uma mudança, houve. E essa cidade, quanto mais prazerosa ela for, quanto melhor, porque você sabe, quando a cidade não dá prazer, ela dá dinheiro. Isso é o que se faz. Se você for numa cidade, sei lá, Unai, para aqueles lugares onde tem só plantação de soja, eles nem calçam a cidade. Para quê? O importante da cidade é gerar dinheiro, é pegar o cerrado e transformar o cerrado em quê? Em soja. É isso que eles fazem. Aí o sujeito começa, ele passeia lá, com máquina operadora, ele veste e sai à noite para namorar, leva uma pá carregadeira para mostrar, exibir força com a namorada em cima. Então, isso que é nós estamos falando, eu estou só citando que existe cidade assim. Essas cidades que estão sendo ocupadas na marra pelo poder econômico e pelo poder do agronegócio,
que é o pior negócio do mundo, está destruindo. Está destruindo o cerrado, que o cerrado é água. Só que tem que o cerrado, você não vê a água que tem umas terras, por exemplo, mas ela é água pura. E está sendo transformado em nada. Mas o assunto não é esse, é só para mostrar que a cidade ela precisa ser construída pela população, ela precisa ter foco, ela precisa ter maturidade, vivência e história. Eu acho que Itabira encaixa tudo nisso, né? Não é isso que vocês acham? O que vocês pensam também? Você acha que houve uma evolução também, ou eu estou pensando sozinho nisso? Gente, um abraço para vocês, que vocês foram brilhantes, viu? Obrigado, Tamir. Então tá. Ô, Tamir, só de a gente pensar da quantidade de festivais com pegadas nos mais variados campos da produção artística, do que a gente compara aí, do que foi mesmo antes da pandemia. Não vamos colocar a pandemia como divisor de águas, não, apesar de que foi um divisor de águas também, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega projetos passados aqui em relação ao que a gente está vivenciando e experimentando hoje em Itabira, é substancial. Isso é fato. Não tem o que eu acho. Não é eu acho. Está aí. Está acontecendo. Né? Foi cirúrgico mesmo. Está acontecendo. Você vê, inclusive, é uma curiosidade que eu tenho naquilo que eu falei sobre perspectivas sociológicas de segurança pública, até ver as estatísticas no final do ano de todo esse ciclo de fomento à arte em Itabira, de atividades culturais. Como é que vai ser isso? Como que isso vai se refletir numa cidade mais feliz, mais alegre e, consequentemente, mais segura, onde políticas públicas se dão de uma maneira mais consistente também. E isso vai andando junto, inclusive, com a educação, que também é um eu acho importantíssimo. Que também foi certíssimo, porque está acontecendo já em Itabira, e, recentemente, eu escutei uma pessoa em um evento, a gente estava num evento, fazendo um evento, e eu escutei alguém do público falar assim, nossa, essa cidade está feliz demais. Eu falei, olha, gente, essa cidade está feliz demais, né? Uma pessoa falando e conseguindo perceber isso, e eu acho que era o grande objetivo aqui do nosso bate-papo, né? Que é humanizar a cidade. Então, a cidade humanizada, ela está ocupada, ela é uma cidade ocupada por pessoas felizes. E aí a gente consegue atingir esse lugar, e a arte e a cultura, eu acho que são ferramentas, assim, são as ferramentas que a gente tem na mão hoje em Itabira, que estamos sabendo usar e que vamos usar muito para chegar nessa cidade que a gente está caminhando para ela. Quando você democratiza os espaços, dá voz a todo mundo que tem alguma coisa importante para dizer, e tira essa ideia de que periferia, existe a questão periferia como geografia e periferia como discriminação. O pessoal que está na periferia, eles querem participar, eles querem o direito deles. Aí, se eles não forem convidados, eles vão entrar. E aí vão entrar de um jeito ou de outro. E acaba virando essa ideia de marginal, de banditismo, que morreria fácil como está acontecendo em Itabira. Não estou dizendo que aqui vai acontecer um milagre e vai ficar tudo muito bem, mas nunca foi tão prazeroso ficar aqui, assistir esse tanto de coisa que está tendo, e com todo mundo junto. É realmente um caminho que, se puder manter, será ótimo. Agora vamos... Acho que fechou nosso tempo, né? Tem uma pessoa para perguntar. Eu queria puxar um adendo na parte que você fala de poesia, que o poema ele é diferente de poesia. Não é necessariamente sobre isso que eu quero perguntar, mas sobre o que torna alguém um poeta. Por exemplo, em Confidência de um Itabirano, de Carlos Drummond de Andrade, ele cita o hábito de sofrer. Poderia ser isso que torna alguém um poeta? E sobre Itabira ser uma cidade feliz, eu também discordo, porque nesse mesmo poema ele ressalta que, pelo fato de ser itabirano, nós somos tristes, orgulhosos de ferro. Então, pera aí, vamos lá. O que tornar um poeta, né? Eu acho que eu vou deixar isso para os professores aqui, que eles vão saber responder um pouquinho melhor para vocês. Agora, o fato de, eu acho, do Drummond ter escrito sobre, né, o povo de Itabira, né, nesse verso específico que você recortou, eu não sei se tem, assim, eu não consigo enxergar isso na nossa atualidade. Eu entendo que o itabirano tem várias feridas. A gente é cheio de ferida que veio com a gente, né, vai sendo construída no itabirano.
Mas eu entendo que a cidade está mais feliz nesse lugar que a gente está falando, da cidade conseguir respirar arte, respirar cultura. Passar na João Pinheiro e ver uma empena do Milo te dá uma sensação, né? Você ter esse contato rápido, assim, esse contato surpresa com a arte, ele vai te dar uma sensação muito prazerosa, e isso faz com que nos tornemos mais felizes. Então, eu acho que esse recorte aí do Drummond, ele não necessariamente resume o que a gente está sentindo hoje enquanto itabirana, enquanto Itabira. Eu acho que... O texto do Drummond, Miguel, ele não desmente o que o Rafael falou. Rafael disse que a cidade está feliz. Drummond, quando escreveu esse texto, era outra cidade, outra perspectiva. O que nós estávamos dizendo é que, neste momento, só da gente estar aqui, numa sexta-feira, tipo, 7 horas da noite, conversando sobre poesia, sobre poema, faz de todo mundo que está aqui, em potencial, um poeta. O que seria um poeta? A pessoa que produz poema. E a poesia está em tudo. Você quer ver? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que faz poema. Você. Quase toda aula você me entrega um texto escrito. Estão maravilhosos? Estão. Vão ficar melhor ainda? Vão, se você continuar fazendo. O que faz a pessoa ser poeta? O mesmo que faz a pessoa ser um eletricista, trabalhar com eletricidade. O que faz uma pessoa ser médico? Trabalhar com saúde. O que faz uma pessoa ser poeta? Ele escrever poemas. Se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, isso não existe. Você vai achar seu nicho, seu grupo, aquelas pessoas que vão gostar. Nós estávamos discutindo ontem, eu curto muito o slam, eu não sou tão fã da batalha de rima, mas não tem problema eu não ser fã da batalha de rima. Ela existe, indiferente de eu ser fã dela ou não. E com um detalhe, eu não sou fã. Eu não estou dizendo que eu não sou fã, não estou dizendo que eu sou inimigo dela. Entendeu? Se tiver que assistir, vou assistir, acho legal de ver. É isso. O que faz você ser poeta é o fato de você produzir poemas mesmo. Se vão ser bons, se vão ser ruins, se você vai fazer uma música, ela vai ser bonita, se ela vai ser feia, isso pertence ao público. Mas uma coisa é certa, agora você tem um espaço, está tendo espaço em Itabira para você mostrar alguma coisa. Há uns tempos atrás não tinha. Ou você achava uma editora que imprimia um livro seu, você pagava de seu bolso uma impressão e, às vezes, tinha que sair por aí afora oferecendo os outros. E, como a gente disse no início, se não tem uma editora, esse cara não deve ser bom. E não funciona assim. O cara é bom, tendo ou não tendo uma editora. Não sei se eu te respondi, mas é isso. O verso de Drummond é diferente do que Rafa falou, porque Drummond é de uma outra época, uma outra Itabira, que só tinha ele. Será que pode ainda? Pode ter mais perguntas, Carlos? Fechar com uma? Tem duas. Tem duas. Tem aqui e ali. Bom, eu vivenciei tudo isso que vocês estão dizendo aí. Como era difícil fazer arte em Itabira. A gente apanhava quando escrever alguma coisa, a gente apanhava, porque nós tínhamos uma elite aqui em Itabira, infelizmente, que pensava que Itabira vivia só de Drummond. Drummond é muito grande, é divisor de água da literatura brasileira, mas nós temos muito escritor. Itabira respira poesia. Eu já estou com 5 livros, graças a Deus, premiado até do exterior. E eu vejo a dificuldade das pessoas escrever hoje. Hoje a gente não consegue editar um livro, é muito caro. Né? Um livro hoje é caro. Então, a internet nos deu uma facilidade muito grande. Né? E a gente vê que Itabira, em 70, ela modificou o seu modo de pensar. Com a expansão da Vale, nós temos aquele sentimento itabirano. Perdemos isso, perdemos aquilo, perdemos até o poeta, né? Porque a gente pensava que não tinha um conhecimento específico de Drummond. E eu vejo hoje com muita alegria, né, a oportunidade dos escritores itabiranos. Quando eu mexia com a Janela da Poesia, ali
no corredor aqui, as pessoas, qualquer louco está escrevendo, mas o qualquer louco tem prêmio no exterior. A senhorezinha que chegava, as senhoras, para ver o poema, deixa eu ler esse poema, que bonito. Então, é muito gostoso ver essa nova mentalidade itabirana, que a gente, eu moro aqui no centro, e eu ouço ali da praça, aquela praça redonda, a Varenga, sempre uma manifestação cultural. A gente fica muito feliz de ver essa mudança de mentalidade, esse grupo enorme de escritores. Eu sempre falo nos meus artigos, Itabira respira poesia. Parece que o ar está impregnado de poesia. Alguém falou, Marconi, mas vem cá, é fácil escrever? Eu falei, meu filho, escreve qualquer coisa aí. Se for poesia, sei lá. Você tem um público. Eu ia falar, pô, lá um peão de Vale do Rio Doce, um cara que subia a montanha e descia para quebrar a pedra dura, né? Escrevendo, esse cara é louco. E esse louco está muito feliz de ver Itabira hoje do jeito que está. Ok. Obrigado, Marconi, demais. Poeta incrível. Carnavalesco também. Carnavalesco também. Ô, gente, nós vamos agradecer a paciência de vocês com a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado.